E aí, turma, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação aqui no canal Quizards. Hoje, a gente vai embarcar numa verdadeira jornada gamificada. A nossa missão? Dominar completamente o conceito de matrizes e preparar o terreno para vocês gabaritarem qualquer teste sobre o assunto. É tipo um jogo, onde cada conceito novo é um nível que a gente alcança. Então, cadernos a postos, foco ajustado e bora para a explicação. E para a nossa jornada de hoje, saca só o nosso mapa de fases. Vamos começar entendendo o que são as matrizes, depois vamos para os tipos especiais, dar uma olhada em adição e subtração, encarar a multiplicação e, claro, fechar com o grande quiz Quizards para testar tudo. Então, bora lá! Nível 1. O que são matrizes? Sabe aquelas informações que a gente vê todo dia? Imagina uma sorveteria, por exemplo, anotando as vendas do início do ano. Bolas de sorvete, meses do ano, tudo isso fica arrumadinho em linhas e colunas numa tabela, né? Na matemática, a gente não precisa ficar desenhando as grades da tabela toda hora. A gente só pega os números reais e organiza nesse mesmo formato de linhas e colunas. E adivinha só? É exatamente isso que a gente chama de matriz. Trazendo por matematiquês, uma matriz, que a gente chama de M por N, é basicamente uma tabela de números reais. O M representa a quantidade de linhas na horizontal e o N as colunas na vertical. Cada número ali dentro é um elemento, que a gente chama de A e J. Pensa nisso como o endereço daquele número na matriz. O I é sempre a linha e o J sempre a coluna. Simples assim. Linha primeiro, coluna depois. Beleza? Nível 2 na tela. Tipos e matrizes especiais. Assim como num jogo tem as classes especiais, nas matrizes a gente também tem as nossas figurinhas carimbadas. A matriz linha é, bom, uma linha só. A matriz coluna, todo mundo empilhado numa coluna só. A matriz nula é aquela super pacífica, onde absolutamente todos os elementos são zero. E a matriz quadrada é a grande estrela. O número de linhas é igualzinho ao número de colunas. Ah, e detalhe super importante. Só a matriz quadrada tem aquela diagonal principal e a diagonal secundária cruzando o meio dela, tá? E olha que legal essa aqui, a matriz transposta, indicada por esse T pequenininho. O truque aqui é literalidade. Você simplesmente troca o que é linha pelo que é coluna. A galera que estava deitada na linha 1 levanta e forma a coluna 1. É como se a matriz desse um giro, um truque mágico super útil. Avançando para o nível 3, adição e subtração. Antes de sair somando tudo, a gente precisa entender a regra da igualdade. Para uma matriz ser igual a outra, elas têm que ter o mesmíssimo tamanho, ou seja, a mesma ordem. E cada elemento tem que ser igual ao seu gêmeo na outra matriz. Para a adição, a regra do tamanho é a mesma. Você só pode somar duas matrizes se elas tiverem o mesmo tamanho. E aí é só somar quem está na mesma oposição correspondente. Tentar somar matrizes de tamanhos diferentes é tipo tentar encaixar peça de jogos diferentes. Vai dar erro com certeza. E a subtração? Bom, quem sabe somar, sabe subtrair. A mágica aqui se chama matriz oposta, que tem esse sinal de menos na frente. Subtrair a matriz B da A é exatamente a mesma coisa que somar a A com a oposta de B. E como você acha essa oposta? Moleza! É só inverter o sinal de todo mundo dentro da matriz B. O que era positivo vira negativo, o que era negativo vira positivo e pronto, depois é só somar. Nível 4. Agora o bicho pega um pouquinho. Foco total na multiplicação de matrizes. Temos dois cenários de multiplicação. O primeiro é multiplicar um número real qualquer por uma matriz. Super tranquilo. Você pega o número e multiplica por cada carinha lá dentro. Agora, o segundo caso, matriz vezes matriz. Aí tem uma regra de ouro. O número de colunas da primeira matriz tem que ser exatamente igual ao número de linhas da segunda. Se não for, a multiplicação nem acontece. E se for igual? Aí você faz o movimento de mestre. Multiplica os elementos de uma linha da primeira matriz pelos da coluna da segunda e vai somando tudo no final. Dá um pouco de trabalho, mas com prática fica automático. Muito bem, turma. Passamos por toda a teoria e chegamos no grande momento. O nosso chefão. Tópico 5. O grande quiz Quizards. Eu vou ler a pergunta e vocês terão 5 segundos cravados para pensar antes da resposta aparecer. Memória a postos e vamos lá! Primeira pergunta do chefão. No elemento da matriz conhecido como A21, o que exatamente os números 2 e 1 representam? Valendo 5, 4, 3, 2, 1. E a resposta é: o 2 representa a linha e o 1 representa a coluna. Lembra da regrinha do endereço, né? O I e o J? Primeiro sempre a linha e só depois a coluna. Boa para quem garantiu a primeira. Bora pro quiz número 2. Essa é para responder na ponta da língua. Como chamamos uma matriz onde absolutamente todos os elementos são exatamente zero? Valendo!
5, 4, 3, 2, 1. É a matriz nula, a classe mais pacífica e fácil da matemática, que salva a nossa vida nas contas. Acertaram? Bora manter o ritmo. Pergunta 3 na tela. Puxando lá da fase de operações, para a gente somar ou subtrair duas matrizes, qual é a regra estrita que elas precisam seguir obrigatoriamente? Tempo rodando. 5, 4, 3, 2, 1. Elas têm que ser exatamente do mesmo tamanho, ou seja, o mesmo número de linhas e colunas. Afinal, como a gente falou, não dá para somar uma matriz de maçãs com uma matriz de laranjas de tamanhos diferentes, certo? Reta final, quiz número 4, hora da magia. Como fazemos para encontrar a matriz transposta de uma matriz qualquer? Pensa aí. 5, 4, 3, 2, 1. Você simplesmente troca as linhas pelas colunas. A primeira linha inteira se levanta e vira a primeira coluna. Um movimento simples, mas que muda tudo. E o último desafio, a pergunta mais casca-grossa para fechar com chave de ouro. Quiz 5. É verdade que você sempre pode multiplicar quaisquer duas matrizes quadradas que tenham exata mesma ordem? Sim ou não? Valendo. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. E a resposta é sim, com certeza. Como elas são quadradas e do mesmo tamanho, as colunas da primeira sempre vão bater certinho com as linhas da segunda. O produto existe e ainda por cima forma outra matriz quadrada do mesmo tamanho. E com isso, a gente zera nosso quiz e vence o chefão das matrizes. Mas antes da gente se despedir, eu vou deixar um desafio final de presente para vocês pensarem. Qual é o tipo de matriz cuja transposta acaba tendo exatamente o mesmo tamanho e formato da matriz original? Fica aí a pulga atrás da orelha, coloca a sua resposta aqui embaixo nos comentários e aproveita os comentários também para deixar qualquer dúvida que você tenha sobre essa nossa explicação, combinado? A gente adora ler as perguntas de vocês. Se você curtiu e quer continuar subindo de nível com a gente, não esquece de seguir o canal Quizards, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like que ajuda demais. Fim de jogo por hoje e até o próximo nível, turma!